Pessoal, a gente vai falar agora sobre perda e suspensão, bem tranquilo aí, de direitos políticos. Semana 5, dia 6, são alguns pontos que são necessários aí para resolver todas as questões aí desse conteúdo aí, ok? Vamos lá. Artigo 15º, ele vai começar falando assim, ó: é vedada a cassação de direitos políticos. É vedado, vou colocar aqui ainda em cima, porque em qualquer hipótese, ou seja, eu não posso cassar direitos políticos, independente, em outras palavras, independente o texto ou contexto que o examinador colocar, nunca vai acontecer a cassação dos direitos políticos. O que pode acontecer é o que? A perda ou a suspensão dos direitos políticos, ok? A Constituição Federal não trouxe desses 5 incisos o que gera perda, o que gera suspensão, perfeito? Ficou para a doutrina. Então, aqui a doutrina vai dizer, em algumas situações, ela vai dizer que gera perda, outras que geram suspensões ou suspensão, mas ela não é convergente em algumas situações, principalmente uma delas aí, ela vai divergir, ok? Então veja a primeira: cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, ok? Então, primeira informação importante aqui, o examinador gosta de colocar que gera perda, cancelamento de naturalização por ato administrativo ou processo administrativo, tá errado, é por sentença judicial aí transitada em julgado, ok? A incapacidade civil absoluta, então vai gerar o que? Vai gerar o caso de suspensão. Vamos ir colocando já esse cancelamento da naturalização, vai ser o caso de perda, ok? Condenação criminal transitada em julgado enquanto durar os efeitos, isso aqui vai gerar então o que? Suspensão. A suspensão ainda ela é o que? Automática. Também é automática quem? Automática o que? A extinção da suspensão pelo cumprimento da pena, ok? Então, de forma automática, perfeito? O examinador gosta de cobrar isso. A recusa de cumprir a obrigação a todos impostas ou de prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Aqui que ora alguns autores vão falar que é suspensão, ora vão falar que é perda. Então, normalmente o examinador não gosta de cobrar esse inciso para não mexer no vespeiro, ok? Que doutrina não é unânime em dizer que é suspensão ou que é perda, ok? Então ela diverge aí, tem muitas opiniões a respeito, então esse inciso é difícil cair na tua prova. Improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4. Isso aqui também é o que? Uma ação judicial e não administrativa, ok? Aqui vai ser o caso também de suspensão. Então, a suspensão, deixa eu pôr aqui tudo. No caso da suspensão, ela eu nem sei o que eu ia falar, tô ficando maluco já. Tá. Ação judicial, então a suspensão, tá. A suspensão não vai ocorrer por processo administrativo aqui também não. Então a suspensão vai ser por via judicial, então é uma ação civil aí, ok? Então aqui
Novamente, perda, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Alguns dizem que a recusa de cumprir a obrigação de todos os impostos ou prestação alternativa gera perda. Alguns dizem que gera suspensão dos direitos políticos. Enfim, vai estar em stand-by esse inciso 4 aí. Suspensão, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durar os efeitos, improbidade administrativa, vão ser casos de suspensão, perfeito? Hipótese de perda dos direitos políticos. Então, tem agora outras hipóteses. Cancelada a naturalização por sentença judicial transitada em julgado mediante ação de cancelamento de naturalização. Perda ainda também o que? Quando ocorreu que aquisição voluntária de outra nacionalidade, veja que também está relacionado à nacionalidade. E o que? Recusa de cumprir a obrigação a todas impostas pelo descumprimento de prestação alternativa. Então esse daqui, a doutrina trouxe aí uma doutrina, mas essa daqui é o que? Com ressalva aí, porque não é uma questão pacífica aí, certo? Como a gente já falou. Por fim, nós temos aí então o que? Relacionando então a suspensão dos direitos políticos. Então, capacidade civil absoluta, então adquirida novamente a capacidade, retorna então os seus direitos políticos, então por isso suspensão. A condenação por improbidade administrativa, então é uma ação de natureza civil, perfeito, e a condenação penal transitada em julgado enquanto durar seus efeitos aí, perfeito? Que mais? Aqui a gente já falou. A súmula 9 do TSE vai falar que a suspensão dos direitos políticos decorrente da condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, perfeito? Então, de forma automática, independendo da reabilitação da prova de reparação dos danos. Então, porque é difícil você constatar que uma pessoa foi reabilitada, perfeito? Então, não depende dessa prova da reabilitação ou da reparação dos danos. Basta que tenha ocorrido, então, o cumprimento ou extinção da punibilidade ou da pena, perfeito? Então, aí então vai ter os seus direitos políticos devolvidos, vamos colocar entre aspas aí, ok? Continuando ainda, casos de perda, vamos falar sobre naturalização, ok? E naturalização. Então, cuida com isso daí. Beleza, povo? Era isso que eu tinha para falar. Agora dá para fazer todas as questões, são bem tranquilas aí. Tranquilo? Então, um abraço e vamos embora.